Olá, meus irmãos. Que a graça de Deus seja presente na vida de vocês. Vocês sabem que eu não tenho com frequência colocado muitas coisas no grupo, eu não tenho postado muitas coisas, embora tenham estudado a palavra de Deus com alguns irmãos. Já fazem 2 sábados que nós nos reunimos através do WhatsApp, né, cada um na sua residência, porque infelizmente não podemos estar ainda em contato devido a essa quarentena, mas temos estudado a palavra de Deus, eles na casa deles e eu na minha, através do WhatsApp. Então já 2 sábados que nós temos feito com frequência esses estudos e graças a Deus tem sido muito proveitoso, porque tem nos alertado mais ainda para as profecias bíblicas, aquilo que a palavra de Deus há muito tempo vem anunciando e que nós estamos agora, hoje, em nosso tempo, presenciando esses fatos. E eu queria fazer aqui com vocês um resumo das coisas que estão ocorrendo e que, de alguma maneira, essas coisas vão nos levar ao tempo do decreto dominical e, em seguida, a grande tribulação. Então, eu queria fazer com vocês esse resumo para que a gente possa estar atento às coisas e ao tempo em que nós estamos vivendo. Antes de nós falarmos sobre esses pontos, esses fatos que estão ocorrendo e que vão culminar justamente eu creio dessa maneira, num decreto dominical que vão conduzir, vão favorecer esse decreto dominical. Eu queria ler a palavra de Deus que está aqui em Romanos capítulo 13, o verso 11 até o 14, diz o seguinte: além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é o tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Vocês viram? Paulo está dizendo nesse primeiro verso, no verso 11 de Romanos capítulo 13, primeiro, que nós sabemos aonde estamos na história. Então, ou seja, nenhum de nós é inocente. Ou seja, nenhum de nós não pode dizer, eu não sabia. Porque nós sabemos. Há muito tempo foi avisado para nós. A palavra de Deus há muito tempo nos alertava para esse momento, para esse tempo que nós estamos vivendo e sendo levados para esse tempo de angústia que virá. Então, há muito tempo nós fomos alertados sobre isso. Então, nós sabemos em que ponto da história nós estamos. Ninguém pode dizer que é inocente. Outra coisa que ele diz aqui nesse primeiro verso é que para que nós possamos despertar do sono. Ele diz, é tempo de despertar do sono. Por quê? Porque estamos mais próximos da libertação. De quando começamos a confiar. Porque quanto tempo temos de cristianismo? Alguns têm 2 anos, outros 3, outros 10, outros 15, 20, 30, 40, 50 anos. Nós estamos mais perto agora do que quando começamos. É isso que Paulo está dizendo. O verso 12 ele diz, a noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Agora, Paulo apela para que nós abandonemos as trevas, para que a gente abandone o pecado em nossa vida. Primeiro ele nos diz que nós devemos acordar, porque o dia está chegando, que a noite vai acabar, que estamos mais perto do que quando começamos. Agora ele diz que nós devemos acordar, que nós devemos deixar de lado as trevas, deixemos de lado as coisas deste mundo e armemos-nos com as armas da luz. O verso 14, o verso 3 ele diz, vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia. Durante o dia as pessoas não se escondem,
Não tem como se esconder. Durante o dia as pessoas são normais, cada um vivendo uma vida normal. Por quê? Porque as coisas erradas se fazem nas escondidas. Porque as coisas erradas fazem nas encobertas. É isso que está dizendo. As pessoas normais, as pessoas vivem uma vida normal, não se escondendo, porque não tem nada que temer. Mas aqueles que temem, aqueles que fazem coisas erradas, vivem fazendo as coisas nas trevas, escondidos. Ele diz ainda aqui, não em festas, em bebedeiras, nem participando da imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Verso 14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar os desejos pecaminosos da vossa velha natureza. Então, precisamos estar atentos, porque a noite está acabando. Mas antes de acabar a noite, o tempo vai ficar pior. Antes de melhorar, é preciso piorar. E é justamente o que nós estamos passando e que vamos ainda enfrentar. E deixa eu fazer um resumo a vocês dos pontos que estão ocorrendo ao nosso redor. Primeiro, o Papa Francisco está parado agora por causa da doença, mas estava numa campanha mundial reunindo os povos do mundo inteiro, trazendo todas as religiões, trazendo todos os movimentos culturais, abraçando todas as pessoas. Então, até dizendo que os ateus não precisam crer em Deus para ir para o céu. Então, ele está envolvendo todo mundo, abraçando o mundo inteiro e trazendo o mundo inteiro para junto de si. É interessante que a própria palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 13, diz justamente o seguinte. O verso 3, certo? Verso 3 diz: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado e o mundo todo maravilhado seguia a besta. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está juntando, certo? Juntando todos os povos. O mundo inteiro está se curvando diante do papado. Então é isso que nós estamos vendo, certo? São esse ponto que ele está unindo todas as pessoas. Inclusive ele lançou a sua encíclica papal, a Laudato Si, e nessa encíclica papal ele fala sobre a questão de salvar o mundo, O Papa é o segundo ponto aí. O Papa aparece agora como o grande salvador das famílias e do mundo inteiro. Ele agora fala de juntar as pessoas, de juntar as famílias, de estarem todo mundo juntos, e também fala sobre a questão da poluição. O mundo poluído, então tem que parar, tem que ter uma pausa. Inclusive a própria Bíblia ela já fala dessa pausa, que é o sábado. Mas, no entanto, eles colocam o domingo como esse dia de pausa. E aí o Papa, então, na sua encíclica papal, ele fala no 6º capítulo, ele dedica todo o 6º capítulo justamente à questão da guarda do domingo. Então, começa a convergir para essa questão. Outro ponto é uma doença que destaca o domingo. Jamais imaginamos que o decreto dominical chegaria numa roupagem, de uma forma como está chegando. Porque uma doença está destacando o domingo, certo? Igrejas fechadas, isso já é um indício de que quando o decreto vier, ele vai ordenar que as igrejas sejam fechadas. Então, uma doença está destacando o domingo. De que forma? É o outro ponto aqui. Trump, presidente dos Estados Unidos, fez um decreto nacional, certo? Tornando o domingo um dia nacional de oração, lá nos Estados Unidos. Isso foi dia 15 de março. 15 de março, menos de um mês atrás, certo? Outra coisa que vocês devem ter visto também, a NASA falou que a poluição do mundo
não só na China, mas a poluição do mundo diminuiu, reduziu os índices de poluição no mundo, devido à parada que houve. Aí a gente lembra da encíclica papal, que o Papa diz que precisa parar um dia, as fábricas pararem, tudo parar, no caso no domingo, para que a poluição diminua. Isso já é um ponto de apoio para essa ideia. Mas o dia que ele quer parar, você já sabe, é o domingo. Outro ponto é que Bolsonaro, nosso presidente, convocou a nação toda para fazer um jejum e oração por causa da doença. Isso, no caso, amanhã, né? Dia 5 de abril, vai estar se reunindo o Brasil inteiro, né? Nessa convocação. E não só o Brasil inteiro, né? Não só o Brasil inteiro. Outros líderes da América do Sul, outros líderes do mundo inteiro, né? E isso é outro ponto. Outros líderes do mundo inteiro estão se reunindo amanhã, justamente para se tornar aquele dia um dia de oração mundial por conta da doença. Então, todos estão se inclinando para essa questão da guarda do domingo. Todos estão, os líderes, os governantes, e aí eu chamo a atenção de vocês justamente, novamente, para o que a palavra de Deus nos fala. Apocalipse capítulo 17, o verso 13, 12 e 13, falando dos 10 chifres, que são os 10 reis, né? Como a palavra de Deus diz que os 10 chifres são os 10 reis, certo? E diz que esses 10 reis vão dar o poder que eles têm para a besta. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Apocalipse 17, 12 e 13. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Olha, não sou eu que estou dizendo que os 10 chifres são 10 reis. É a palavra de Deus que está dizendo. Leia na sua Bíblia. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade como reis por 1 hora. Ou seja, com a besta. Ou seja, eles não receberam ainda o reino. Por quê? Porque eles vão receber junto com a besta. Vão reinar junto com ela, certo? Por 1 hora, ou seja, será um curto período de tempo, certo? Verso 13. Eles têm um único propósito. Eles quem? Quem tem um único propósito? Os reis, os 10 reis. E qual é o propósito deles? Como diz o verso, tem um único propósito, darem o seu poder e sua autoridade para quem? Para a besta. Você entende que os reis os governantes do mundo estão se inclinando para essa questão do domingo? Nós estamos convergindo para isso, irmãos. Nós estamos seguindo para esse caminho. E nós precisamos estar atentos aos fatos. Eu não quero aqui me tornar um alarmista. Não, irmão, não. Eu quero simplesmente que a gente esteja atento. É isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos estar alertas, vigiando. Jesus disse isso, vigiai. Vigiai e orai, vigiai e orai. É o que nós precisamos fazer. Vigiar e orar. Clamar, cair de joelhos e orar. Pedindo a Deus o derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E agora à noite, e ainda tem mais uma notícia. Que vocês devem ter visto, ou talvez alguns viram, que o governo lá nas Filipinas, o governo ordenou a execução, certo, de pessoas que estiverem nas ruas. Por causa da doença, não pode ficar nas ruas se locomovendo de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Então ele está determinando que a polícia atire nas pessoas que estão nas ruas. Irmãos, se nós pararmos para pensar, isso é um indicativo, irmãos, das coisas que vão vir. Porque veja, como é que pode, o povo não tem o direito de sair, aí o pessoal vai lá, dar um tiro e mata a pessoa. Isso é um indicativo do que vem pela frente. Entenderam? Isso é um indicativo. Quando não importa se a situação está grave, eles vão decretar leis que podem matar o povo, entendeu? Que pode prender as pessoas. E é justamente hoje, agora à noite, eu recebi a notícia, certo? E, aliás, antes de falar sobre essa notícia que eu recebi ainda hoje à noite, certo? Vai haver uma reunião do Papa. Seria agora dia 14, mas vai ser 14 agora de maio, vai ser em outubro. Pense o que vai vir dessa reunião.
certo? E a última coisa, que foi justamente a notícia que recebi essa noite, é que agora uma pessoa evangélica foi indiciada pela polícia, né? Foi feito um boletim de ocorrência com essa pessoa. Sabe por quê? Uma pessoa cristã, cristão, né? Por quê? Porque estava reunindo na sua casa pessoas para orar. E não pode. Não pode. Então, irmãos, esse ponto aqui, final, serve de alerta para mim e para você. Tenhamos cuidado. Eu sei que muitos dos irmãos, assim como eu e outros, estão tentando fazer oração, juntar as pessoas, quem pode, logicamente, a gente vai trazer multidões para nossas casas, mas precisamos ter cuidado, porque daqui a pouco até essas reuniões privadas dentro de nossas casas vão ser proibidas. Então, que nós possamos ficar alertas, que nós possamos estar atentos para as coisas que estão acontecendo. E o último verso está em Apocalipse capítulo 10, certo? Aliás, capítulo 13, o verso 10, que diz assim, o finalzinho do verso 10, Apocalipse 13, 10, final do verso, nessa tradução diz o seguinte: esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nos ajude a abrir os olhos para as coisas que estão vindo. Jesus está chegando e nós precisamos nos preparar, clamar a Deus, orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que perdoe nossos pecados, abandonar os pecados da nossa vida. Nada mais importa, irmãos. Nada mais importa. O que importa agora é nós estarmos apegados a Cristo, estarmos pegados a Ele cada momento. Então que o Senhor nos ajude a entendermos isso e que nós possamos colocar em prática essas coisas. Que Deus nos abençoe e que possamos manter a fé até o fim, porque só aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.